Boa noite a todos. Que o Divino Mestre Jesus envolva a todos nós, encarnados e desencarnados, em suas bênçãos de luz, acalmando, serenando os nossos corações, as nossas mentes, que possamos nos colocar receptivos às reflexões desta noite, na certeza do amparo e da assistência da espiritualidade amiga da casa. E que ao final possamos todos sairmos daqui melhores de que quando aqui chegamos. É sempre uma alegria aqui nos reunirmos nesta casa, que nos acolhe sempre com muito carinho. Trazemos, então, os abraços de nossos irmãos da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, agradecendo a Deus e a Jesus a oportunidade de estudar a doutrina espírita, que nos fornece todos os elementos para melhorarmos, através do Evangelho de Jesus que nos consola, que nos fortalece em todos os momentos. E assim, agradecidos, rogamos ao Mestre que nos inspire esta noite e envolva os nossos corações em suas bênçãos de paz, e que essa paz se estenda a outros corações que aqui não puderam estar, mas que irão nos acompanhar ao vivo pelo Facebook ou posteriormente. Que Deus e Jesus abençoe a todos. Meus irmãos, no dia 24 de dezembro do ano de 1900, nascia no interior do estado do Rio de Janeiro, Ivone do Amaral Pereira, que teve uma infância muito difícil, muito incomum. Ela mesma narra em sua autobiografia, que se encontra no livro A Luz do Consolador, é uma obra publicada pela FEB. Então, toda a sua vida foi passada em meio de muito sofrimento, porque ela recordava de sua reencarnação na Espanha, em Portugal, ali no século XIX. E essas recordações faziam com que aquela menina sofresse muito. Ela mesma dizia que ao reencarnar no Brasil, ela nascia ali em um grupo de espíritos muito estranhos. Porque aqueles espíritos que ela amava, que ela conviveu durante muitos séculos, estes continuaram as suas romagens, mas ela não. Ela ficou, renasceu sozinha aqui no Brasil, ou seja, longe daqueles espíritos. E aí, Kardec, em O Livro dos Espíritos, na questão 290, pergunta: os parentes e amigos reúnem-se sempre depois da morte? E os espíritos respondem: isso depende da sua elevação e do caminho que seguem para o seu progresso. Se um deles está mais avançado e caminha mais depressa que o outro, não poderão ficar juntos. E ao final da resposta, os espíritos ainda acrescentam, dizendo que a privação de ver seus parentes e seus amigos é, algumas vezes, uma punição. Era assim que Ivone se sentia, punida por estar longe daqueles espíritos, por não poder acompanhar aqueles que foram seus familiares no passado. No início de sua vida também foi muito difícil. Enquanto seus familiares ali estavam reunidos em uma fazenda,
comemorando ainda as festas do início do ano. Ivone do Amaral Pereira, aos 29 dias, tem um acesso de tosse e para de respirar. Fica sem respirar durante 6 horas, com a boquinha roxinha. Ela estava em estado de letargia. Quando os sinais vitais ali ficam suspensos, quando o corpo apresenta ali todas as aparências de morte, mas ela não estava morta. É preciso lembrar, meus irmãos, que no início do século XX, nós não tínhamos os médicos e nem a medicina que nós temos hoje. Então, consideraram que Ivone estava morta. E aí, os familiares começaram a se movimentar para providenciar o sepultamento. Porém, a sua mãe, Dona Elizabeth do Amaral Pereira, ela sentia que a sua filha não estava morta. Então ela faz uma prece fervorosa, pedindo a Maria, Mãe de Jesus, que trouxesse a sua filha de volta. Porque o seu coração materno ali dizia que a sua filha estava viva. Então ela diz assim: minha mãe, eu não sei o que aconteceu com a minha filha, mas se ela retornar, porque assim imagino, porque assim eu sinto, se ela retornar, farei com que ela dedique toda a sua vida ao seu coração de mãe. Mas se for de tua vontade que ela morra, assim consentirei. Naquele momento, Dona Elizabeth vai para o quarto ao lado, onde estava a sua pequena Ivone, em um berço. Eles ainda não haviam colocado ela no caixão. E ela ali com as roupinhas branquinhas, com a coroinha de flores na cabeça. A sua mãe espalma as mãos sobre a sua filha, colocando ali todo o seu amor, como que intuitivamente aplicando um passe. E Ivone desperta. Ela dá um grito, porque a coroinha de flores espetou ali a sua cabecinha. Então ela retornou. Mas ela retornou não a uma vida de alegrias, e sim de duras provas, sendo o primeiro reflexo do suicídio. Quando ela tinha por volta de mais ou menos 5 anos de idade, ela começa a ter percepções mediúnicas. Começa ali a ver espíritos com tanta nitidez que muitas vezes confundia ela com os parentes. Ela tinha uma relação também muito complicada, muito conturbada com o seu pai. Porque ela não enxergava no senhor Manuel José Pereira a autoridade de pai biológico. Ela olhava para ele muitas vezes, ele ainda muito jovem, e ela dizia assim: meu pai é um homem de cartola, que tem as roupas compridas, usa uma bengala, tem cabelos brancos, não é igual a esse aí não, esse aí não é meu pai. Imaginem para vocês o que era para uma menina, o que acontecia para uma menina ali no início do século XX, no interior do país.
o que é que ela levava? Umas boas e quentes palmadas. Então, ela considerava muito sofredora, não só por não reconhecer nos pais as autoridades que eles tinham, mas também por continuar vendo aqueles dois espíritos. Um era o espírito de Charles, aquele que ela considerava como pai, de cartola, roupas compridas, usando bengala, cabelos brancos. Esse era o pai que ela considerava, que foi seu pai no século XIX. O outro espírito era do seu ex-marido, Roberto de Canalejas, que foi médico espanhol em sua última encarnação e cuja morte levou ela ao desespero e ao suicídio. Então, ela sentia uma solidão muito grande, a solidão dos afetos que ela abandonou ali no século XIX. Então, ela queria o palácio, ela queria estar naquele palácio que ela habitou na Espanha. Ela queria a carruagem, ela queria aquelas roupas, aqueles vestidos de renda, de seda, mas a realidade, como Ivone, era completamente diferente. Porque Ivone era uma menina muito pobre, ali, do interior do país. Os seus pais ficavam abismados. Então, a vida ali para Ivone, de ter que viver ali a infância e ao mesmo tempo ter que dividi-la com aquelas criaturas que ninguém mais enxergava, a não ser ela mesma, era algo que lhe causava grande sofrimento, era algo muito doloroso. Então, meus irmãos, por vezes, permite o alto, a integração de espíritos ainda não vinculados naquela família, para fazer com que aquela família possa acolher aquele espírito, possa ampará-lo, possa ajudá-lo, possa conduzi-lo a um caminho melhor. Como também fazer com que aquele espírito que foi acolhido possa começar a valorizar os laços de família do passado, a família espiritual, a família que não havia sido valorizada. E aí temos o exemplo de Ivone, que não reconhecia nos pais esses laços. Para ela, eles eram espíritos completamente estranhos. Então, ela entendia que ela estava passando por um processo provacional e até expiatório, por não ter valorizado os laços de família do passado. No livro Vida e Sexo, ali no capítulo 2, Emmanuel nos traz este esclarecimento dizendo: por meio do casal aí estabelecido, funciona o princípio da reencarnação, consolante as leis divinas, possibilitando o trabalho executivo dos mais elevados programas de ação do mundo espiritual. Vejam que coisa extraordinária que é o trabalho que existe entre a família espiritual e a família corporal, através do processo da reencarnação. Inclusive, Joana de Ângeles, no livro Jesus
e o Evangelho à luz da psicologia profunda, ela afirma para lembrarmos sempre que a reencarnação também é processo psicoterapêutico de amor divino, de justiça magnânima, que oferece a cada um de nós os meios de melhorarmos através do esforço de cada um, de nos dedicarmos no trabalho do bem, de nos dedicarmos em nossa transformação moral, de colaborarmos para poder avançarmos. Então, portanto, a reencarnação é instrumento de depuração, ou seja, de purificação, de libertação para o espírito. Como também a família corporal é depuradora da família espiritual. Em um Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 8, intitulado Parentesco Corporal e Parentesco Espiritual, ou a parentela corporal e a parentela espiritual, vai depender aí da tradução. Então, Kardec ali vai nos apresentar 2 tipos de família. A família formada pelos laços do espírito, pelos laços espirituais, que são duradouros, que são de fácil identificação, pessoas que se sentem bem na companhia do outro, e as formadas pelos laços corporais, e essas se ligam, estão ligadas pelos laços consanguíneos. Então, o espírito que irá habitar o corpo, ele pode ali não se identificar, ele pode ali não ter a menor afinidade com aquela família. Inclusive, pode ali estar diante de um inimigo do passado, agora no presente, porque os espíritos nos lembram que todos nós temos um passado de erros, todos nós, e que nos reunimos também com aquelas pessoas que prejudicamos e que fomos prejudicados. No livro Vivências do Amor em Família, é uma obra organizada por Luiz Fernando Lopes, onde ali ele compilou, ele reuniu as histórias, muitas histórias de Valdo Franco, mas tem uma história ali que nos chamou muita a nossa atenção e tem a ver com o nosso tema. Quando ele vai falar da experiência no próprio lar, porque ele tinha uma irmã que foi para ele disse assim, que ela foi uma mestra, ensinando-me resignação, coragem e muita paciência. Então ele disse que ela experimentava os seus dramas pessoais, comum a qualquer criatura. Mas os seus problemas, eles aumentavam devido a alguns distúrbios fisiológicos e até de comportamento. Porém, o problema mais grave era a relação que ela tinha com o pai. Ela não suportava o pai. Ela odiava o pai. E Divaldo esclarece que era resultado de circunstâncias infelizes do passado. Então, muitas vezes ali, ela em conversa com Divaldo, ela dizia assim, eu odeio tanto aquele homem que eu sei que dentro de 5 minutos ele vai entrar por aquela porta. E não dava outra. Em 5 minutos ele entrava. Ela sempre acertava. Divaldo também esclarece que ela sentia, ela percebia a irradiação psíquica dele a 1 quilômetro, demonstrando o vínculo que os dois tinham da existência anterior.
Muitas vezes eles ali reunidos na sala. Ela percebia que ele estava chegando. Então ela se retirava, ia para o outro cômodo, ia para o quarto para não ter que vê-lo. Ela não chamava pelo nome dele, ela não chamava de pai, ela não pronunciava o nome pai. Então, constantemente ela dizia assim para Divaldo: eu não posso sequer sentir a lembrança dele, que eu tenho muita vontade de matá-lo. Um dia, Divaldo, viajando com o seu pai de ônibus, o seu pai confidenciou: a sua irmã é louca, ela ama a todo mundo e me odeia com todas as forças. E eu que sou um pai maravilhoso. E depois ali daquele desabafo, ele começa a chorar. Então ele pergunta: meu filho, se sua irmã pudesse, ela me mataria, não é verdade? E Divaldo respondeu: é verdade, meu pai. E era verdade. Então, neste momento, Divaldo sente ali uma compaixão muito grande pelo seu pai e pela sua irmã. Quando ele volta o olhar para o seu pai, ele tem ali uma visão psíquica do que havia acontecido com os dois no passado reencarnatório. Então, ele ali vê que a sua irmã, no século XIX, na Argélia, era uma bailarina de cabaré. E foi assassinada por ele. Ele era casado e a matou porque ela não quis ceder aos seus caprichos de homem sedento, em aventuras eróticas. Então, a ex-amante agora retorna como filha para que ambos possam sublimar o amor. Só que a filha via no pai da existência atual o ex-amante, a imagem do ex-amante, que ele estragou a vida no passado. Quantas vezes ouvimos relatos de intrigas dentro do próprio lar? Quantas vezes ouvimos alguém dizer assim: eu me sinto estranho, parece que eu não faço parte daquela família, eu sinto que ninguém gosta de mim. Quantas vezes ouvimos falar de pais que odeiam filhos, de filhos que odeiam pais, de irmãos que se odeiam? Quantas vezes ouvimos nos noticiários tragédias dentro do próprio lar? Será que não seria mais fácil cada um nascer em uma cidade diferente, em um estado diferente, em um país diferente? Será que não seria mais fácil? Quem sabe nascer em até um planeta diferente? Mas se assim for, meus irmãos, qual o objetivo de estarmos aqui neste mundo de provas e expiações? Qual o objetivo de encarnarmos junto daqueles que nos fizeram mal ou que nós fizemos o mal? E aí é importante entender o objetivo de estarmos aqui neste mundo físico. Então Kardec pergunta, na questão 132 de O Livro dos Espíritos, qual o objetivo da encarnação? E os espíritos respondem: Deus lhes impõe a encarnação a fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns expiação, para outros missão, mas para alcançar essa perfeição,
tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Então, primeiro, Deus, que nos ama infinitamente, que nos criou, que quer que alcancemos a perfeição, claro, a perfeição relativa que todos nós podemos alcançar, que é a felicidade. O que ele faz? Impõe ali a reencarnação. Detalhe, com a bênção do esquecimento do passado. Porque se lembrássemos do que fizemos em existências anteriores, sentiríamos muita vergonha. Porque se há coisas que na encarnação presente lembramos e sentimos vergonha, e muitas vezes dizemos assim, mas onde eu estava com a cabeça? Como é que eu pude fazer aqui? Como é que eu pude agir desse jeito, daquele jeito? Bate ali o arrependimento. Imagine, se lembrássemos do que fizemos em existências anteriores. Então, meus irmãos, não nos enganemos, porque para alcançar essa perfeição, é preciso voltarmos as nossas atenções na existência da qual nós nos encontramos e nos esforçarmos para corrigir, consertar, reformar, transformar aquilo que está em nós, não é no outro. Nós podemos sim ser um bom exemplo para o outro e assim vamos contribuindo nesse processo evolutivo. Também não nos enganemos, que nós não estamos no endereço errado. Estamos no endereço exato, convivendo com as pessoas necessárias ao nosso aprendizado. Então, Kardec, inclusive, nos lembra dizendo assim, pode acontecer que os que encarnam numa mesma família sejam completamente estranhos uns com os outros, afastados entre si por antipatias, igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por mútuo antagonismo, divergência, antipatias, conflitos, e nos serve de quê? De provação, de provação. Vamos refletir. Somos espíritos perfeitos? Tem algum espírito encarnado aqui que é perfeito? Não, né? Então, se concordamos que não somos perfeitos, e por isso habitamos um mundo inferior de provas e expiações, porque somos espíritos imperfeitos, estamos no processo para aprender, para avançar. Mas, por enquanto, nós somos espíritos imperfeitos. Então, se assim somos, por que ficar exigindo que o outro seja perfeito? Por que exigir que o outro seja perfeito se nós não somos? Nós não somos perfeitos. Estamos num mundo de provas e expiações, nessa grande escola que nos convida constantemente a passarmos de ano a cada encarnação e a nos elevarmos na direção do amor de Deus. E aí o Espírito Emmanuel nos lembra ao dizer assim, é da lei. É da lei que a conta durma com o devedor, acordando com ele no dia seguinte. E no livro Justiça Divina, capítulo 14, intitulado Quitação, Emmanuel vai nos esclarecer dizendo assim, todas as contas a resgatar pedem ligação direta entre credores e devedores. E ele nos lembra dizendo assim, é por isso que te vês frequentemente na terra, diante daqueles a quem
deves algo. Então, meus irmãos, quais são os verdadeiros laços de família? São os da consanguinidade? Esse é sangue do meu sangue? Vamos a um exemplo? Nasce um bebê, lindo, fofo, e os pais ali estão encantados com tanta fofura. E diz assim: olha só o meu filho, o herdeiro, sangue do meu sangue. Aquela fofura cresce. E quando aquela fofura cresce, o discurso dos pais muitas vezes modificam. Eu não sei a quem esse menino puxou. A mim não foi, a mãe dele também não. Olha, eu me dedico tanto a ele, eu dou tudo para ele, não falta nada. Eu trato ele com tanto carinho, com tanto amor e só levo patadas. Quando ele me olha, parece que ele está olhando para um inimigo. Quais são os verdadeiros laços de família? São esses? O que diz Kardec? Kardec esclarece que os verdadeiros laços de família são os da simpatia e da comunhão de ideias, que prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Então, como agir diante de uma situação difícil? Daquele que olha, é difícil, está sendo difícil conviver ali, que não tem aquela união, aquela simpatia. Como é que devemos agir diante de uma situação difícil dentro do próprio lar? Vamos lembrar do exemplo de Divaldo Franco, quando falou da experiência dentro do próprio lar. Com a sua irmã, ele disse: a minha irmã foi uma mestra, ensinando-me resignação, coragem e muita paciência. Não nos enganemos, estamos cercados de mestres, de mestras, nos convidando ao exercício, não só da resignação, da coragem, da paciência, mas da tolerância, de compreender que o outro está ali na sua limitação, que cada um tem o seu tempo, de respeitar ali as diferenças, porque não adianta querer ser cristão na rua, se não somos dentro de casa. A caridade no sentido da palavra como entendia Jesus, questão 886 de O Livro dos Espíritos, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas, nos convida primeiramente ao exercício dentro do próprio lar. E aí, meus irmãos, vamos lembrando também, vamos aprendendo que aqueles espíritos, que há espíritos que reencarnam e que não era mais necessário reencarnar em nosso mundo, em nosso planeta Terra. E vamos ter vários exemplos. O primeiro que lembramos é o que está no livro Há 2000 anos. Lívia, a esposa de Públio Lentulus, senador, uma das encarnações do Espírito Emmanuel. E ela está ali, na missão, no objetivo de reerguer, de ajudar aquele senador orgulhoso, intransigente, que se achava melhor do que todo mundo. Mas ela não ajuda apenas ele, ela ajuda também, ela está ali também para ajudar outros, com todo o seu amor, seu empenho, sua dedicação. No livro Renúncia,
Emmanuel narra que o espírito Alcione, habitando a constelação de Sírius, ao solicitar permissão para reencarnar em nosso planeta, ela foi advertida pelo mentor espiritual que disse assim: olha, você tem certeza? É porque eu conheço muitos que após pedirem missão arriscadas como essas, voltaram vulnerados, cheios de problemas para resolver. Ela tinha um objetivo, uma missão, que era ajudar o seu amado Pollux e outros amigos. E aí ela reencarna. Essa obra é fantástica, como todos os romances de Emmanuel, que na realidade não só são romances, são livros de estudos. Inclusive nos emociona muito quando, em um momento que ela está ali procurando emprego, tal, e tudo, passa por uma entrevista, e que o padre Damiano, que é uma das encarnações de Emmanuel, revela para ela que aquele que iria ser o seu chefe era, em realidade, o seu pai. E que a segunda esposa, Susana, tinha sido responsável por armar um plano, juntamente com um primo de Madalena Villamil, que era mãe de Alcione, para destruir a família. E ele diz assim: minha filha, eu sei que eu não estou em condições de te ajudar como eu gostaria, mas daremos um jeito. E ela diz assim: como discípulos do Evangelho, compreendemos que não se deve abandonar o combate ao mal, em hipótese alguma. Entretanto, neste nosso caso, devemos seguir em batalha silenciosa. Eu conheço que a minha mãe, ela tem provado infinito martírio, mas os criminosos, padre, os criminosos são mais desventurados, são mais infelizes. Olha a lição que Alcione nos traz quando nos permitimos desenvolver um novo olhar, um novo ponto de vista, olhar aquele inimigo e ver a presença de Deus. Vamos a outro exemplo. A mãe de André Luiz, no livro Nosso Lar, quando fala para ele que vai reencarnar. Ele, no primeiro momento, não gosta nada da ideia, porque ela já habitava ali a esfera superior. Claro, devido a todo um trabalho de abnegação. Mas aí ela diz assim que precisa reencarnar para ajudar Laerte, que havia sido o seu ex-esposo, pai de André Luiz, e que há muito tempo estava ali nas trevas, junto, inclusive, com aquelas que foram amantes dele, e que ele estava em sintonia vibratória tão baixa que ele não percebia a presença daqueles que estavam ali para ajudar, para reerguê-lo. Então ela diz assim: olha, meu filho, eu vou reencarnar, vou casar novamente com ele, vou inclusive receber aquelas que foram amantes do seu pai, como filhas do coração. Então André Luiz vê nela, na sua mãe, uma mensageira do amparo, porque ela saberia ali converter os verdugos, os inimigos, em filhos do coração, para que eles pudessem retomar os caminhos de filhos de Deus. Vejam quantas lições, nos mostrando a importância do ambiente doméstico, de identificarmos no lar a escola viva da alma. Assim nos orienta o Espírito Emmanuel no livro Vida e Sexo, capítulo 4. Então, a família consanguínea é importante instrumento para o novo homem, onde o espírito, ele é ali constrangido a viver para continuar a sua trajetória evolutiva.
A família corporal, ela é instrumento importante ali para o espírito imortal, onde todos estão em um processo de autoburilamento, de resgate, de débitos, de reajustes, No livro No Mundo Maior, temos ali quando André Luiz narra o reencontro dele com o seu avô Cláudio, que há mais de 40 anos estava nas trevas, em estado de loucura, devido os interesses materiais que ele era ali envolvido, devido ali também carregar dentro dele o sentimento de culpa, por, de certa forma, ter sido responsável pela morte de sua irmã Ismênia. O que aconteceu foi o seguinte: o pai de Cláudio, o avô de André Luiz, em sua juventude conturbada, teve uma filha chamada Ismênia. E essa filha, ela é acolhida quando ele se casa pela sua esposa. E ali estão Cláudio e Ismênia. Em determinado momento, os seus pais são acometidos por uma febre maligna e desencarnam. Na véspera do casamento de Cláudio, ele estava noivo. O que ele faz? Expulsa a sua irmã Ismênia de casa. E ela é obrigada a viver em casa de família, trabalhando como copeira. Ela passava uma situação muito difícil. E então ela se casa. Só que o seu marido maltratava muito ela, era muito grosseiro, muito bruto. Eles têm algumas filhas. E depois de muito sofrimento, ela lhe adoece e desencarna. Só que havia um planejamento aí, porque ela reencarna como filha de uma das filhas. Por quê? Porque o avô de Cláudio já havia sido ali recolhido no plano espiritual, estava passando ali todo o processo de preparação para reencarnar. E ele iria reencarnar filho de quem? Daquela que foi a sua irmã no passado, que ele expulsou de casa, para lhe ter a oportunidade de reconciliar com aquela que seria agora a sua mãe. O seu pai iria ser pedreiro e ele também iria se tornar pedreiro, para aprender a conviver com as coisas simples, para aprender a valorizar o que é simples. Porque ao deixarmos o corpo físico, nós só levamos conosco aquilo que podemos agregar em nosso coração, em nossa mente e em nosso espírito. Esses são os tesouros que nós podemos acumular, guardar dentro de nós. Nada que está fora de nós podemos levar. Então, vai também nos trazendo a lição de que estamos encarnados na experiência de conviver com afetos e desafetos do passado no presente, para aprender a desenvolver em nós o amor, o perdão, para lembrarmos que Jesus falou e fala aos nossos corações: reconcilia-te depressa com o teu adversário, enquanto te encontras a caminho com ele. Vamos vendo, meus irmãos, que a consanguinidade, ela não representa a legítima afinidade. A legítima afinidade, ela só existe em termos espirituais. Em termos espirituais. Vamos lembrar agora rapidinho o que Kardec diz ali no Evangelho. Ele nos apresenta 2 tipos de família. As famílias formadas pelos laços espirituais, que são duradouras,
que perpetuam-se no plano espiritual através da migração de almas, purificando-se, crescem continuamente à medida que afetos vão ali acontecendo, vão surgindo no decorrer das existências. E há aquelas famílias formadas pelos laços corporais. Essas extinguem-se. Por quê? Por falta de alimento espiritual, podendo dissolverem-se civil ou moralmente na existência atual. Então, era essa mensagem que Jesus dizia ali aos seus discípulos: aqui estão a minha mãe e os meus irmãos. Isto é, a minha família pelos laços do Espírito. Porque todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, estes são o meu irmão, a minha irmã, a minha mãe. Jesus se referia à família espiritual, que reúne os que se afinam em sentimentos e ideais. Esses que se destacam da família ali corporal, que é provisória. Mas não nos enganemos, porque essa família provisória, essa família corporal, ela é instrumento importantíssimo para o desenvolvimento moral do espírito, como também para a formação e crescimento da família espiritual. Jesus não estava negando ali a sua mãe e os seus irmãos, de forma alguma. Ele estava ali aproveitando o momento, como aliás ele sempre fez. Ele estava ali demonstrando a existência da família espiritual, que é a mais importante, que é a mais prazerosa para o espírito. Você é aquela que está no esforço de fazer a vontade do Pai que está nos céus. Você é aquela que está no esforço ali de colocar mais amor no dia a dia. Você é aquela que está no esforço de tratar o outro da maneira que gostaria de ser tratado. Você é aquela que está no esforço de entender que cada um tem o seu tempo. Você é aquela que está no esforço de desenvolver o perdão aqui dentro. Porque quando desenvolvemos o perdão em nós, não importa o que o outro pense, fale ou faça ao nosso respeito, nós não nos sentiremos atingidos, magoados, porque entendemos que cada um tem o seu tempo e ele está na sua limitação, porque ainda não desenvolveu em si o perdão, o amor que Jesus nos convida a amarmos uns aos outros como Ele nos amou e nos ama. Então, que está ali naquele esforço de amar a qualquer próximo. Então, meus queridos, através desses reencontros, vamos tendo a oportunidade de sermos participantes da nossa família espiritual, de respeitar o outro nas suas diferenças. Que possamos, meus queridos, nos esforçarmos para transformar os laços consanguíneos em laços espirituais. Que Deus e Jesus abençoe a todos nós, que possamos retornar para os nossos lares envolvidos em muita luz e muita paz. Gratidão imensa a todos. Muita paz.